Vamos lá, meus amigos, mais uma aula, curso dinâmico de Direito Administrativo, dando aqui continuidade aos estudos da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei Geral de Licitações e Contratos da Administração Pública. Yes, muito bem. A aula de hoje iremos tratar de um tema importantérrimo, iremos tratar deles. Quem são eles? Os agentes da licitação. O que nós notaremos? Que o agente da licitação, ele é um agente público que de alguma forma ele participa da cadeia licitatória, do procedimento licitatório, ou autorizando, ou conduzindo a licitação, ou fiscalizando. E o próprio legislador, ele trouxe alguns requisitos para que o indivíduo participe do procedimento licitatório, para que o indivíduo seja um agente da licitação. Vamos lá então, vamos conferir quais são esses requisitos. E só um detalhe, gente, ó, a lei ela vai tratar do agente da licitação no artigo 7º e seguintes, tá? Então, artigo 7º e seguintes da Lei 14.133. Vamos lá, gente, ó. Quais são os requisitos para que o indivíduo seja um agente da licitação? Primeiro requisito, preferencialmente e não obrigatoriamente, preferencialmente, ocupante de cargo efetivo, cargo permanente concurso público ou aquele que exerce um emprego público permanente, concursado também, tá, gente? Cargo efetivo, cargo permanente, geralmente você tem o regime de cargo público nas pessoas jurídicas de direito público, União, estados, municípios, autarquias, fundações públicas autárquicas. Normalmente, quando se fala em pessoa jurídica de direito público, lá na administração direta, órgãos da União, estados e municípios, autarquias e fundações públicas autárquicas, regime de cargo público. Temos os cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração, e temos os cargos efetivos permanentes, concurso público. Legal, gente? E o emprego público permanente, normalmente onde você encontra o empregado público, né, que exerce lá um emprego público permanente, nas empresas públicas e sociedades de economia mista. E não se esqueçam que para que o indivíduo exerça um emprego público permanente tem que ser aprovado em concurso público, também de provas ou provas e títulos. Então, preferencialmente, ocupante de cargo efetivo ou empregado público permanente. E além disso, o que a lei exige? Que o agente da licitação ele seja qualificado para tanto. Como assim qualificação? Vem comigo, vamos lá, gente, ó. É fundamental que eles sejam qualificados. Vamos lá. Que eles tenham atribuições relacionadas com licitação ou com contratos da administração pública. Ou seja, que as atribuições do cargo que ele exerce ou que as atribuições do emprego público que ele exerce tenham relação com o tema licitação ou contratos da administração pública. Ou que eles tenham uma formação compatível com o tema licitação ou contratos da administração pública. Não entendi. Gente, por exemplo, ó, o indivíduo ele é formado, ele é bacharel em Direito. E você sabe que uma das cadeiras, uma das matérias que se estuda na faculdade de Direito é o Direito Administrativo. E um dos temas do Direito Administrativo é justamente a licitação e os contratos da administração pública. Então, por exemplo, a formação em Direito, o bacharelado em Direito seria uma formação compatível com o tema licitação e contratos da administração pública ou na falta disso, aqui, ó, qualificação atestada por uma escola de governo. Gente, escola de governo, por exemplo, a ESAF. A ESAF é uma escola de governo, é um órgão público federal, é a Escola Superior de Administração Fazendária, dentre outras atribuições, ela ministra cursos. Por exemplo, cursos ministrados pelo Tribunal de Contas da União, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Preferencialmente, ocupante de cargo efetivo ou empregado público permanente e tem que ser qualificado. Atribuição do cargo relacionada com o tema licitação e contratos ou formação compatível com os temas licitação e contratos ou qualificação atestada por uma escola de governo, por exemplo, a ESAF, por exemplo, aos tribunais de contas. E é fundamental também, gente, que os agentes de licitação, para que não haja um favoritismo, enfim, para que se garanta a impessoalidade na condução do processo, que eles não tenham grau de parentesco até o 3º grau com os licitantes ou contratados habituais, tá? Então, se porventura aquele servidor público, de alguma forma, ele é parente até o 3º grau, ou do licitante, ou de um contratado habitual, ele não pode ser, naquele momento, um agente de licitação. Só para relembrar, este grau de parentesco
Eu tenho parentes em linha reta, descendentes e ascendentes, os colaterais. Então, descendente até o terceiro grau, filhos, netos e bisnetos, empecilho. Ascendente, pais, avós e bisavós. Colateral, para que eu chegue até o colateral, tem que chegar até a origem. Minha irmã, por exemplo, pais primeiro grau, minha irmã segundo grau, minha sobrinha terceiro grau ao empecilho, tá? Então é fundamental que não haja esse grau de parentesco. Muito bem. Vamos lá, gente. Observação 1. Dentro aqui do gênero agentes de licitação, nós temos uma categoria, que é o agente de contratação. Cuidado. O gênero é agente da licitação. É aquele agente público que participa de qualquer fase do procedimento. E dentro desse gênero há uma categoria específica, o agente de contratação. Galera, o que é o agente de contratação? Ele é o cara na licitação. Como assim o cara? De acordo com a lei antiga, a legislação antiga, por exemplo, Lei 8666 de 93, a condução de uma licitação era feita por uma comissão formada por 3 servidores públicos. Legal. Nesse caso aqui, gente, a condução de uma licitação ela é feita por uma pessoa só, que é o agente de contratação. Gente, o agente de contratação ele é encarregado da condução da licitação até a sua homologação, tá, gente? É o cara, é ele que decide, é ele que conduz a licitação. Só um toque importante porque, gente, no pregão, esse agente de contratação ele é chamado de pregoeiro, tá? Até por tradição, tá? Lá muda o nome no pregão, o que se fala, o que se chama de agente de contratação, lá se denomina o pregoeiro, beleza? E cuidado por quê, gente? Para que o indivíduo seja um agente de contratação, além da qualificação, além aqui da inexistência de grau de parentesco, é fundamental que ele seja um servidor efetivo ou empregado público permanente, tá, gente? Para essa função aqui, agente de contratação, o cara tem que ser concursado, ou servidor efetivo ou empregado público permanente. Então quer dizer, professor, que o comissionado ele não pode ser um agente de contratação? Não. Agora, se for um comissionado também efetivo, pode. Como assim? Gente, é possível que o indivíduo seja lá o ocupante de um cargo efetivo, concursado, e foi convidado para ocupar o cargo em comissão. Nesse caso é possível, tá? Agora, se for um comissionado puro, ele não pode ser um agente de contratação. Cuidado com isso. Outro ponto importante é o seguinte, gente, ó, na aquisição de bens ou serviços especiais, o que é um bem ou serviço especial? São aqueles bens ou serviços que não são comuns. O que é um bem ou serviço comum? É aquilo que é padrão, é aquilo que é facilmente identificado de acordo com especificações usuais de mercado. Por exemplo, gente, ó, medicamento é um bem comum. Por exemplo, jardinagem, serviço comum. Bem ou serviço especial é aquele que não é comum, é aquele que não pode ser definido de acordo com critérios objetivos. Se for um bem ou serviço especial que não pode ser definido de acordo com critérios objetivos, é possível que esse agente de contratação seja substituído por uma comissão. Isso é discricionário. Vem comigo aqui, vamos lá, gente, ó. Então é possível que na aquisição de bens ou serviços especiais, aqueles bens ou serviços que não podem ser definidos de acordo com critérios objetivos, é possível que o agente de contratação ele seja substituído por uma comissão de contratação, tá, gente? Poderá, não é obrigatório, é um ato discricionário. E os integrantes dessa comissão de contratação, eles serão aqui, ó, no mínimo 3 membros, tá? 3 membros, preferencialmente, ocupantes de cargo efetivo ou empregados públicos permanentes, além aqui dos demais requisitos de qualificação e também lá a inexistência de grau de parentesco. Beleza? Agora muito cuidado. Observação 3. Nós notaremos que uma das modalidades de licitação, que inclusive é uma modalidade nova, é o diálogo competitivo. Tudo bem? Aqui é o diálogo competitivo. E no diálogo competitivo, nós não teremos a figura do agente de contratação, tá? Aqui nós não teremos a figura desse agente de contratação. Aqui haverá uma comissão
composta aqui no mínimo por 3 membros, e esses membros obrigatoriamente serão o quê? Servidores públicos efetivos ou empregados públicos permanentes, além, lógico, de atenderem os demais requisitos de qualificação e de inexistência aí de grau de parentesco. Então, pare um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi, professor. Na aquisição de bens ou serviços especiais, o agente de contratação, a figura dele, poderá ser substituída por uma comissão composta por no mínimo 3 membros, preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos permanentes. Show de bola. Na modalidade de licitação, depois eu explico, diálogo competitivo, obrigatoriamente a figura do agente de contratação será substituída por uma comissão composta por no mínimo 3 membros, e esses membros obrigatoriamente serão ou servidores efetivos ou empregados públicos permanentes. Beleza? Muito bem. É isso aí, gente. Paro por aqui então, ó. Um beijo no coração e até a próxima aula. Valeu!